Vamos ver as leituras da liturgia de hoje que ajudam a responder aos desafios desta nossa época. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, onde um sábio transmite sua experiência para os seus filhos, seus netos, a posteridade. E ele, neste trecho, ele está desenvolvendo o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Esse é um mandamento comum a todas as religiões e tradições. A especificidade é que ele vai chamar a atenção sobre dois aspectos. Primeiro, ele sempre fala, respeite ao seu pai, respeite a sua mãe, cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Então ele não está omitindo a questão da mulher. E outra característica é que ele chama atenção para que os filhos não se esqueçam dos pais na velhice, porque honrar pai e mãe significa também cuidar, proteger, assistir quando há necessidade. Depois dessa leitura nós temos o Salmo de Meditação, que é muito bonito, é um louvor ao homem, o pai de família, que é fiel e justo. E por ser justo e fiel, ele é abençoado por Deus. Então a família dele também recebe essa bênção divina, e essa bênção ela aparece de duas formas. A mesa circundada pela família e a cidade em paz. E a gente pode dizer que se na mesa da família falta o pão, será que haverá também paz na cidade? Será possível? A segunda leitura é da Epístola aos Colossenses, onde São Paulo parece se dirigir a uma comunidade que está em bastante conflito. Então ele vai recomendar muito que as pessoas se respeitem e que tenham as qualidades de perdão, paciência, humildade, preocupação de facilitar o entendimento, que as pessoas possam se aconselhar umas às outras e que haja então um clima de perdão e de solidariedade. Ele acrescenta que uma questão da sociedade da época, onde a família era patriarcal, e aí vão aqueles conselhos que aparecem nesse contexto, que a mulher deve obedecer ao marido e que o marido deve ser correto em relação à mulher, os filhos devem obedecer aos pais e assim por diante. Já a gente passando para o Evangelho, nós vamos ver uma novidade no comportamento de Jesus. O Evangelho de hoje, de Lucas, só aparece no Evangelho de Lucas mesmo, essa tradição, mas provavelmente ele conseguiu um contato, direto ou indireto, com a mãe de Jesus, porque no final do texto diz que ela se lembrava, recordava todas essas coisas no seu coração. O texto fala, já começa dizendo que a família de Jesus, Maria e José, ia todos os anos a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Então eles cumpriam esse preceito. E para cumprir esse preceito e outros, era constante a necessidade de viajar, de migrar. E essa questão das migrações e peregrinações, nós temos hoje também uma experiência que a família de Nazaré teve. Só que na ocasião dos 12 anos de Jesus, em que eles vão a Jerusalém, na volta, José e Maria não encontram o filho. E ficam procurando entre parentes e conhecidos, e afinal, só depois de 3 dias eles vão encontrá-lo no templo. Lá conversando com os doutores, questionando e respondendo também aos doutores. E Lucas vai colocar que os doutores ficaram maravilhados com a inteligência daquele rapaz. Um detalhe importante no Evangelho de Lucas. Mas para os seus pais a situação não era do mesmo tipo. Eles estavam muito angustiados e não entendendo o que tinha acontecido. Então Maria vai tomar a iniciativa e vai interpelar Jesus. Filho, por que você fez isso conosco? Nós te procurávamos, cheios de aflição.
ela não podia entender essa atitude de Jesus. E ela dizia, teu pai e eu, né, ficamos preocupados. A resposta de Jesus, ela vai nos surpreender, porque ele vai dizer, por que vocês ficaram preocupados? Vocês não sabiam que eu preciso cuidar das coisas do meu pai? Então, os pais não sabiam ainda, né, desse caráter da vocação de Jesus na sua filiação divina. Porque Maria diz teu pai e eu, se referindo a José. Mas Jesus vai falar meu pai, né, quer dizer o Pai, Deus, né, que o enviou. Então ele tinha uma missão que extrapolava a família terrestre. Mas Maria e José não entenderam, não compreenderam essa palavra de Jesus. De todo modo, ele volta para casa com eles e continua a submissão, obediente a eles até o momento de sair mesmo de casa na vida adulta. Jesus vai dar mais duas orientações no decorrer da sua vida a respeito da família. Primeiro, quando ele foi chamado pelos seus parentes, enquanto ele estava com a sua comunidade de discípulos, ele se recusa a ir lá fora, porque os parentes ficaram lá fora e queriam que ele fosse para lá. E Jesus disse, não vou. Os meus irmãos, minha mãe, quem são? São esses que estão aqui, são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Esses é que são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nesse sentido, ele amplia o conceito de família para laços muito maiores, que são os laços que têm a ver com a vontade de Deus. Mas o principal é, na hora derradeira, Jesus na cruz, quando ele vê sua mãe ali de pé e ao lado dela o discípulo amado, ele vai dizer para ela, mulher, eis aí teu filho. E para ele, filho, eis aí a tua mãe. Nessa hora, ele constrói uma nova família. Essa família que se apoia na acolhida entre as pessoas no caso, em situação de sofrimento, né? E o texto diz que o discípulo levou então Maria para sua casa. Então, essa vida de partilha dentro de casa vai formar uma nova família em torno daquela missão que Jesus trouxe para todos nós. Então, aqui vai ser uma nova noção de família, né? E que a gente pode dizer que é uma família dos discípulos e discípulas de Jesus, que somos todos nós e todas nós, que nos reunimos em nossas casas ou em nossas comunidades, unidas por uma mesma fé, um mesmo espírito, um mesmo amor que ultrapassa todos os laços sanguíneos, todas as diferenças físicas e culturais e todo aparato legal.